Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Humanamente, parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, o seu espaço de acolhimento, de cuidado e de informações relevantes sobre saúde mental aqui na Rádio Band News. Eu sou Ivan Brandão e, como sempre, ao meu lado está o doutor Daniel Barros. Tudo bem, doutor? Tudo em ordem, Ivan. Mais um tema extremamente interessante hoje, hein? Pois é, a gente vai falar sobre uma coisa que provavelmente o nosso ouvinte sabe o que é, mas talvez não pelos nomes que chegaram até mim. Ortorexia, vigorexia. Basicamente a gente está falando aqui da preocupação excessiva com a alimentação, que acaba resultando assim em problemas à saúde, também, vamos dizer assim, uma visão deturpada que muitas pessoas podem ter sobre o próprio corpo, né, sobre si mesmo, enfim. É muito simplório o que eu estou falando, mas assim, o suficiente para chamar o nosso convidado para essa conversa e ampliar, entender um pouquinho mais sobre esses assuntos. Está conosco o Eduardo Aratangi, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Humanamente. Obrigado, Ivan. Olá, Daniel. Prazer falar com vocês. Sempre Prazer um prazer. nosso. O Edu sabe muito dessas coisas de transtornos alimentares e da imagem corporal. Vai ser um papo bem interessante. É, que eu acho que diz respeito a muita gente, né, doutor? A maior parte das pessoas, acredito eu, é insatisfeita com o próprio corpo, né? Acho que a maior parte das pessoas gostaria de ser um pouquinho mais magro, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais bonito, não sei. Um pouquinho mais cabeludo, Um né? pouquinho mais cabeludo, esse eu falo por mim, esse aí é meu lugar de fala. A gente tem aqui no Brasil 10 milhões de pessoas, pelo menos essa é a estimativa, com algum transtorno alimentar, né? Mas antes da gente entrar de cabeça aqui nesses temas específicos que o Dr. Daniel separou para a gente falar hoje, eu queria que você falasse o que caracteriza, né, de fato, um transtorno alimentar, qual é a linha que divide essa preocupação que eu tenho com a minha calvície, com um problema de fato, né, com a nossa aparência, com o nosso peso, enfim, para a gente dar o start aqui no nosso papo hoje. Legal, Ivan. Eu acho que uma forma interessante de compreender essas questões é o conceito de que todo transtorno mental pode ser visto como uma exacerbação, como um excesso de características normais. Então, por exemplo, o medo é normal, é protetor, é evolutivamente favorável. Já uma fobia, um transtorno ansioso, uma crise de pânico, levam à disfuncionalidade, ao sofrimento. Da mesma forma, preocupação com o corpo, com a aparência, com a saúde, com a atratividade, são questões absolutamente normais do funcionamento humano. O que torna patológico é quando isso tem ares obsessivos que dominam o pensamento do indivíduo, trazem disfuncionalidade ou algum tipo de sofrimento psíquico. Aí a gente entra no campo do patológico. Quer dizer, o ouvinte está ouvindo aqui o programa e pensando que, bom, eu também, né, não estou muito satisfeito, eu também queria estar um pouquinho mais magro, um pouquinho mais forte. Isso não é um problema, a não ser que isso comece a ser uma preocupação tão grande que atrapalha a vida dele, né? Basicamente é isso, ou atrapalha o emprego, ou atrapalha as relações, enfim, a coisa sai do controle dele, não é isso, Edu? Exato, sai do controle e implica em perda de repertório existencial. Aquele assunto passa a ser dominante, se contrapõe aos prazeres, às habilidades, aos relacionamentos, à produtividade, e o indivíduo fica imerso nessa preocupação ou nesse medo, o que acaba causando muito prejuízo. Além disso, quando a gente fala dos transtornos alimentares, existem também as repercussões fisiológicas, as repercussões nutricionais, tanto nas restrições, como é o tema de hoje, da ortorexia, mas também na compulsão alimentar, na anorexia nervosa, na bulimia e assim por diante. Porque quando a gente fala em transtorno alimentar, acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é alguém que come compulsivamente, ou alguém que faz um uso exagerado de comidas não saudáveis, vamos dizer assim. E aí, quando eu me deparei com o tema, eu falei, poxa, aqui a gente está falando de uma obsessão por alimentos extremamente saudáveis, né? Quer dizer, e que passa a ser uma obsessão. Mas assim, doutor Aratangi, comer alimento saudável não é bom, né? Eu acho que é uma pergunta que faz sentido, porque na cabeça de muita gente, inclusive, se uma pessoa tem uma obsessão por só consumir alimentos saudáveis, isso vai ser bom para a vida dela, mas na verdade não, né? Nenhum excesso é saudável. Nenhuma convicção extrema leva à saúde, que costuma transitar no caminho do meio. Só para dar um exemplo mais básico da fisiologia. Beber água é bom, todo mundo sabe que é bom. Agora, se você beber entre 16 e 20 litros num dia,
isso supera a capacidade de filtração renal. E aí você vai ter uma intoxicação por água. Então é aquele velho provérbio médico que remédio e veneno é questão de dose. E quando o indivíduo se prende ao que ele acha que é saudável, ele pode, na verdade, estar obcecado. Como o hipocondríaco fica obcecado por doenças e vive na tentativa de preveni-las ou de tratá-las precocemente, enquanto isso próprio é a doença. É interessante, Eduardo, porque a gente pensa, né, quando pensa na compulsão alimentar, a gente já fez programa aqui no Humanamente sobre a compulsão alimentar. Aí as pessoas entendem, bom, mas aí o sujeito perde o controle sobre o comer, come demais, come bolo, come tudo que vê pela frente, aí vai ficar diabético, vai ficar obeso, hipertenso, vai infartar e vai morrer. Beleza. Agora, quando a pessoa desenvolve o que então é chamado de ortorexia, e ela fica assim, obcecada por comer bem, né, por comer de forma... Não é comer bem, porque bem já tem aqui um juízo de valor que a pessoa está fazendo certo, né? Mas ela fica obcecada por comer o que ela acha que é saudável, o que ela acha que é bom para o corpo dela. Aí ela vai, sei lá, comer mais alface, mais fruta, mais legumes, mais verduras. Onde que entra o aspecto prejuízo aí? Onde que entra o mal-estar, enfim, o transtorno, né? Porque aí é diferente do bolo, ela não vai engordar e ter um infarto por causa disso. O que acontece de ruim na ortorexia? Essa é uma boa pergunta e é curiosa a história do termo e da patologia. Formalmente, a gente chama ortorexia de transtorno alimentar restritivo evitativo. De onde vem esse nome ortorexia? Ele é um apelido, porque ortos, o prefixo de correto, como em ortopedia, e orexis, o sufixo para apetite. Então, apetite correto. A ortorexia em si seria uma coisa boa. Agora, de novo, é um quadro patológico, é um quadro exagerado e obsessivo. As primeiras descrições foram feitas em crianças. Aquelas crianças que evitam comer uma série de coisas ou que têm um apetite muito específico, muito seletivo e comem pouquíssimas coisas. Eu me lembro um paciente específico que só comia paçoca e geleia, mais nada. Então, essa é uma alteração alimentar que a gente chama de transtorno alimentar restritivo evitativo. Em adultos, pode seguir essa linha de uma opção muito restrita de cardápio, o que leva aí a alterações nutricionais, deficiências vitamínicas e assim por diante. Mas o tipo mais comum em adultos é uma obsessão por saúde alimentar. E aí não é uma saúde real, é uma saúde patológica, imaginária. Não chega a ser delirante, mas é obsessiva. Da mesma forma que a doença é obsessiva no hipocondríaco. Então, são pessoas que buscam uma alimentação correta, como o nome diz, mas que seria, por exemplo, livre de alimentos de origem animal, livre de agrotóxicos, livre de contato com alumínio da panela, livre de manuseio de pessoas que não seguem essa mesma lógica ortoréxica. E aí, qual que é o problema? A pessoa acaba se restringindo num ponto em que ela tem pouco acesso às comidas que ela acha corretas, pode ter deficiências nutricionais e, principalmente, passa a ter restrições sociais, porque a pessoa para de sair, porque em nenhum lugar que ela vai, os quesitos que ela colocou vão ser atendidos na comida. Pois é, nesse aspecto afeta inclusive o convívio social. Para a gente fechar esse bloco rapidinho, doutor, eu queria saber o seguinte, há um processo que desenvolve esse distúrbio, por exemplo, a pessoa estava acima do peso, aí ela procura um nutricionista, ela começa a emagrecer, e aí, porque eu não imagino que, eu, por exemplo, não consigo imaginar uma pessoa acordar, doutor Aratangi, e de repente falar, eu não vou mais comer tudo isso, eu vou começar a me restringir. Tem um ponto de partida, né? E aí tem um ponto em que se perde o controle e tem um ponto em que se começa o tratamento, né? A gente consegue identificar isso? É uma ótima pergunta. Nesses casos, não fica doente quem quer, entre aspas. Fica doente quem pode, que já tem características prévias. Seja uma tendência compulsiva, na dificuldade de controlar impulsos, seja numa tendência obsessiva, nessa rigidez, nesse
essa avidez por controle, que é o que acontece na anorexia nervosa e também na ortorexia. Agora, um exemplo mais cotidiano. Imagine uma pessoa que passou por um problema de saúde e que foi atribuída uma alimentação ruim para ela. Uhum. Então ela passa a fazer exercício, vai de forma intensa e passa a querer uma alimentação que seja a ideal. Aí ela vai buscar na internet e vai achar dietas anti-inflamatórias, dieta paleolítica, dieta com restrição total de carboidrato, dieta da moda que seja. Né? Já nos últimos anos foram centenas. Uhum. E vai aderir a essa dieta de forma radical, fanática, como se fosse uma convicção imutável, de que este antioxidante vai resolver as coisas, diminuir minha inflamação sistêmica, favorecer minha microbiota intestinal, e aí sim eu vou ser saudável. Só que note que saúde em termos amplos acaba sendo prejudicada nos outros aspectos da vida por conta dessa busca obsessiva. A gente estava falando aqui de um assunto que acho que os ouvintes estão muito interessados, porque a gente conhece aqui no Humanamente, né, termos e doenças e distúrbios que às vezes são tão inerentes, né, à nossa existência e que a gente não sabe muitas vezes que é um problema, né? Pois é. Hoje a gente falando de quando comer saudável, entre aspas, se torna insalubre, né? Quando buscar uma saúde começa a prejudicar a sua saúde. E a gente falava no primeiro bloco sobre a ortorexia, que é esse apelido que tem o transtorno alimentar restritivo. O Eduardo estava explicando, né, no primeiro bloco, que a pessoa vai restringindo o que ela pode comer, restringindo, e aí já, em algum momento, Eduardo, isso que eu queria ver com você, já não se torna mais um restringe porque quer. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma dieta da moda, ela decide, aí ela desiste, enfim, ela não quer mais fazer aquela dieta. Quando a pessoa desenvolve o transtorno, ela perde a capacidade quase que de escolha, né? Parece que ela é obrigada ali de uma forma compulsiva a fazer aquilo, e se ela não faz, o que acontece? É um mal-estar subjetivo, ela entra em crise, quando ela perde completamente aí essa... Completamente não, né? Mas ela diminui ou perde essa liberdade de escolha sobre o próprio cardápio em função de uma doença. Do ponto de vista psicopatológico, Daniel, é exatamente isso. Nas línguas germânicas, essas patologias, por exemplo, a anorexia vai ser nomeada como vício em magreza, Magersucht. A ortorexia entra nesse mesmo conjunto. E aí, se a pessoa não segue aquela diretriz alimentar que ela estabeleceu, é como se ela tivesse uma síndrome de abstinência, sentindo culpa, raiva, impotência, sensação de fracasso. E aí, a punição psicológica disso seria ficar doente ou não estar mais saudável nesses termos patológicos obsessivos. Então, o que caracteriza, né, para resumir esses quadros? São restrições alimentares a categorias dietéticas que o indivíduo julga saudável, mesmo sem precisar. Então, por exemplo, pessoas que não têm intolerância à lactose ou a glúten, mas que fazem dietas restringindo essas substâncias. Pessoas que vão buscar alimentos que chamam detox, né, desintoxicantes, mesmo que ninguém saiba o que eles desintoxicam. E aí acreditam em qualquer prece, qualquer igreja que propague o que é desintoxicante, o que é desinflamatório. E, ao evitar os grupos alimentares para os quais nós estamos prontos para digerir, absorver, eles passam a ter essa restrição não só fisiológica, mas esse afastamento social, prejuízos funcionais e perda de repertório, que no fim das contas, em todo o quadro psiquiátrico, essa restrição da liberdade de escolhas. Então não é uma escolha, é uma falta de escolha. Perfeito. A vida fica mais pobre, né? É um empobrecimento da possibilidade, enfim, e da vida. Mas a gente está falando hoje no programa de quando a saúde se torna uma obsessão. E tem um outro transtorno que a gente vai falar, que é a vigorexia. E antes de a gente entrar nela, Edu, eu te faço uma pergunta. Depois eu vou querer falar sobre tratamentos, né? Que você me diz? Já entramos na vigorexia, porque depois a gente pode falar em linhas gerais sobre os tratamentos das duas, ou tem algum tratamento muito específico para a ortorexia que vale a pena a gente já abordar? Não. A única questão da ortorexia que é diferente da vigorexia é que a abordagem nutricional
com um enfoque de exposição gradual, de dessensibilização, é a linha mestra do tratamento. Medicações podem ajudar, né, especialmente antidepressivos, quando tem um efeito antiobsessivo, ou quando o quadro é muito ligado à ansiedade. Mas o tratamento fundamental é expor gradualmente o indivíduo ao aumento de repertório alimentar. O Dr. Aratangi falou em outras entrevistas sobre transtornos alimentares que são muitas vezes a negação de quem nós somos. Eu peguei essa frase e fiquei pensando nela, porque não sei se isso se aplica no caso da ortorexia, né? Porque ao que me parece você está validando né, ao restringir a sua alimentação, você está validando algo que você quer ser. Não sei se é mais ou menos isso, mas é o que você é naquele momento, ainda que em função de algum tipo de distúrbio. Mas a vigorexia, eu queria que o senhor explicasse, doutor Aratangi, que é uma busca incessante, né, pelo corpo saudável, pelo corpo malhado, o corpo sarado. Se isso tem a ver com a negação de quem nós somos, porque muitos ouvintes, acredito, podem chegar e falar assim, cara, mas eu quero, né? Eu sou assim, eu tenho, isso aqui é o meu estilo de vida, é o que me faz ser. E aí, mais uma vez, eu vou entrar nessa pergunta que talvez seja importante, doutor Daniel, colocar, que é o limite, né? Qual é o limite do saudável para alguém que está numa busca incessante pelo corpo perfeito, e em que ponto isso começa a ser também, se isso vale para a vigorexia, o que vale para a ortorexia também, né? Isso começa a ser considerado algo prejudicial à sua saúde, por mais que você esteja fazendo algo que, em tese, é bom para o seu corpo, né? E para a sua cabeça. Sem dúvida, Ivan. Talvez mais do que a negação do que se é, na vigorexia a gente tem uma busca pelo que você gostaria de ser. Mas é uma busca monotemática. Os outros aspectos da vida também vão se restringindo e, de novo, a liberdade existencial vai se perdendo. Nos últimos anos, a gente tem estudado vigorexia como duas entidades diferentes. Existe uma que é conhecida desde a década de 70, que seria a dismorfia corporal no componente muscular. O que seria isso? Foi descrito inicialmente em halterofilistas e fisiculturistas, então homens, principalmente homens, né? Muito fortes, muito musculosos, que faziam tudo o que era possível para ganhar mais massa muscular, mas ainda assim se percebiam mirrados, se percebiam magros, fracos. Esses indivíduos tinham uma distorção de imagem corporal contrária da anorexia. Enquanto o paciente com anorexia é muito magro, é pequeno, é desnutrido e se percebe grande, o vigoréxico dessa variante do transtorno dismórfico corporal, variante muscular, é enorme, é forte e se sente pequeno. Eu ia até te interromper aqui um pouquinho, Edu, para esclarecer bem isso. Nesse aspecto da vigorexia, né, nesse componente muscular, existe uma distorção de imagem corporal mesmo, equivalente, embora com sinal trocado, à anorexia, né? A pessoa se vê no espelho e ela não enxerga a mesma coisa que a gente, ela se enxerga diferente. Então, na vigorexia, nesse padrão de dismorfismo muscular, a gente tem o que se chama de hiperesquema corporal. O indivíduo, ele pode ser testado, nós temos testes para isso, foi desenvolvido por uma fisioterapeuta lá do HC, Bianca Turn, em que o indivíduo tem uma determinada superfície corporal e a percebe como muito menor. Isso na vigorexia. Que é exatamente o contrário da anorexia, em que a gente tem um paciente magro, pequeno e que se percebe grande, né, na projeção mental da sua imagem corporal. Então esse é o primeiro tipo de vigorexia que foi descrito, que é o dismorfismo muscular, que já teve o nome de síndrome de Adonis ou anorexia reversa. A gente não está falando aqui, né, doutora Tangi, só de malhar, de puxar ferro e criar. Esse tipo de distúrbio te leva para uso de drogas, uso de anabolizantes, imagino eu, que as pessoas buscam, né, também, já que há essa busca obsessiva, né, por ser grande, né, nesse sentido, as pessoas começam a usar também outros né, itens, né, enfim, medicamentos, para poder atingir isso, porque imagino que só puxando ferro ele não vai conseguir, né? Exato. E aí entra, da mesma forma da anorexia, em que a pessoa vai fazer tudo para emagrecer, o vigoréxico dessa variante muscular vai fazer tudo para ganhar massa. Não só a alimentação, rica em proteína, suplementos, creatina, etc.
mas frequentemente abuso de esteroides anabolizantes, medicações termogênicas para perder gordura, outras substâncias que aumentem energia e resistência muscular na atividade física, a ponto de causar lesões físicas. E aí não só a fisiologia é alterada, mas também, de novo, como em todo transtorno mental, a restrição vivencial do indivíduo. Ele vai deixar de ter outras atividades que deem prazer, vai ter prejuízo social, pode ter prejuízo profissional, e a vida fica ao redor de ganhar massa muscular, de ficar forte. A vigorexia, eu confesso que sempre entendi, né, como essa distorção da imagem corporal, sujeito muito forte já se achando fraquinho. Não é que nem eu que sou fraquinho e me acho fraquinho, né? O sujeito já tá forte e se acha fraquinho. Mas tem um outro tipo, né? Tem mais um subtipo que mais recentemente foi sendo separado. Edu, conta pra gente essa história. Tem. Se a gente pega no mesmo balaio, isso que hoje se chama informalmente de vigorexia, a gente vai ter uma segunda entidade. E que aí são pessoas que têm uma tendência compulsiva, ou seja, de perda de controle, de perda de moderação, e que optam pelo mal menor. Frequentemente, pessoas ao redor de 35, 40 anos, que ou fumavam, ou bebiam, ou tinham sobrepeso, e que começam a fazer atividade física. Começam a perceber os resultados, os reforços que a atividade física dá, sem os prejuízos das outras dependências. E aí é aquele indivíduo que começa a correr para ficar saudável, para perder peso, para ficar bem. Ele corre 5 km, ele passa a correr todo dia. Ele quer correr 10, ele quer correr 15. Aí ele começa a treinar e se alimentar para fazer a meia maratona. E aí ele acorda às 5 da manhã para correr todo dia porque vai correr a maratona. Até aí tudo bem. Agora, o vigoréxico, dessas variantes que a gente chama de compulsão por atividade física, se ele é obrigado a parar essa atividade física, ele faz uma síndrome de abstinência. Então ele fica irritado, insone, deprime do humor e faz essa atividade física mesmo com lesões. Então nesses pacientes a gente encontra muito fratura por estresse, osteoartrose precoce, alterações ortopédicas comuns, lesivas, que indicariam mudança de modalidade ou repouso. E o indivíduo continua treinando. Cara. Nesse caso, é muito complicado tratar, porque como é que você fala para alguém, olha, não faz atividade física? E primeiro que isso é socialmente muito bem visto. Nossa, o cara é um maratonista. É muito legal, é uma grande vitória pessoal ser um maratonista. Agora, de novo, quando a vida começa a se restringir para isso, quando a sociabilidade, quando o trabalho, quando os outros aspectos da vida passam a girar em torno disso, a gente está diante de uma dependência de esporte ou uma compulsão por atividade física. Então, aí... Isso tem aumentado... Pois não, Ivan? Não, é que aí que eu queria chegar nesse aspecto social da coisa, né? Que eu falei aqui das redes sociais e o senhor mencionou que é socialmente bem visto, né? O cara que tá lá puxando ferro, ganhando uma maratona, correndo e tal. O quanto que, e a gente já falou tanto disso aqui, né, no Humanamente, doutor, que o uso das redes sociais influencia as pessoas a de repente terem um clique e acabarem seguindo por um caminho parecido. E aí eu queria saber também como é que o senhor enxerga essa questão, né, do uso das redes sociais, que é algo que a gente sempre aborda aqui. E nesse sentido, saber de crianças, de jovens e adolescentes, porque o senhor comenta dos transtornos alimentares, né, que elas também sofrem com isso, mas existe a vigorexia, algum caso em jovens, porque essa faixa etária ela não está, né, acostumada a frequentar a academia, ou ela está jogando bola treinar, porque gosta, né? Você está brincando, ela não está praticando um esporte, né? Mas existe? Existe. Primeiro eu vou falar o que tem de dados científicos. Redes sociais pioram a autoestima e autoimagem em adolescentes. Isso está estabelecido. Agora eu vou falar minha opinião pessoal. Eu acho que a exposição a redes sociais normatiza vidas fantasiosas. Porque o que é postado em rede social é o glamour, é o sucesso, é a evolução, é o filtro. Agora, horas e horas expostos a isso,
os adolescentes passam a adotar aquilo como padrão de realidade. É claro, aquela é a realidade que ele está vivendo. Uhum. E aí, correr todo dia, comer não sei como, estar em Ibiza no fim de semana, passa a ser o normal. Na vida que eles de fato têm, isso não acontece. Então, eu não tenho dúvida que é um catalisador para a infelicidade. Existe impacto em transtornos alimentares, isso a gente viu na pandemia. Uhum. Existe impacto em outros aspectos psicológicos, mas eu desconheço questões especificamente ligadas à ortorexia ou vigorexia. Faltam dados, provavelmente isso vai precisar ser pesquisado, mas intuitivamente aqui parece que é mais um reforço positivo, né? Quer dizer, é algo que reforça essa mensagem de que esse é o certo, busque isso a todo custo. E de novo, né? Eu já penso aqui, Ivan, no ouvinte falando, então é isso que eu precisava, eu não vou começar a malhar não, porque eu quero evitar a vigorexia. Não é isso que a gente está falando, né? Óbvio que comer bem, que fazer atividade física, é saudável, é positivo, enfim, a gente nasceu para isso, né? O corpo humano, ele é preparado para isso, mas é preparado para comer de verdade, comer comida de verdade e se movimentar. Mas acho que o resumo da conversa inteira de hoje, né, Edu, é a perda de controle, né? Quando o sujeito perde o controle sobre o que ele pode comer ou não, e ele é contra a vontade dele, meio que forçado a fazer aquilo, ou perde o controle sobre a própria imagem corporal, e nesse caso que você falou, ele de fato, embora talvez demore mais para perceber, por ser socialmente aceitável e até estimulado, no fundo ele está perdendo o controle sobre a sua prática de atividade física. Né? Um dia que ele queria descansar, ou que ele poderia ficar com a família, não dá. É uma viagem que ele abre mão, porque se ele for viajar, ele não vai poder treinar. Festa de aniversário de um sobrinho que ele vai perder porque é hora do treino. Ou seja, ele está realmente, mais uma vez, tornando a sua vida mais empobrecida, né? É exatamente isso, Daniel. É curioso, né, como esses comportamentos compulsivos, eles são muito debilitantes em termos existenciais. Uhum. Eles limitam mesmo a pessoa e empobrecem. Cara, eu fiquei muito preso no catalisador da infelicidade, né? E acho muito esclarecedor entender que as coisas que são saudáveis, elas podem ser também te tornarem mais infeliz ou, enfim, empobrecido na vida, né? Como disse aí o doutor Eduardo. Um assunto que, enfim, a gente trouxe aqui para o Humanamente, que muito provavelmente vai repercutir entre os nossos ouvintes. Eu queria um último questionamento, se o doutor Daniel quiser falar também, que era assim, muitas pessoas também nos escutam, né, doutor Daniel, e falam, meu Deus, eu acho que eles estão falando de mim. O que fazer? O que eu faço, como eu trato, né? A gente deixou para falar um pouquinho aqui no final sobre tratamento. Existe tratamento? Quais são as principais abordagens e quem que a pessoa procura num primeiro momento? Existe. É um pouco diferente porque são patologias que a gente chama de egossintônicas. O indivíduo próprio não se reconhece como doente porque ele está buscando saúde, força, enfim, forma física, mas a família costuma trazer. Uhum. Só o fato do próprio paciente buscar ajuda, ele por si, já é metade do tratamento. Uhum. Porque, em geral, é a família que traz. E o paciente não se vê como doente. Então, quando o paciente se reconhece como excessivo, compulsivo, e busca ajuda, já andamos metade do caminho. Quando eles vêm, a gente primeiro precisa ver se existem outras patologias associadas, que são comuns. Transtornos ansiosos, transtorno obsessivo-compulsivo, outros transtornos do impulso, eles são comuns como comorbidade e eles precisam ser tratados. Para todos os casos, a psicoterapia está bem indicada. Nos casos de ortorexia, acompanhamento nutricional é fundamental, especialmente nutrição comportamental. E para os casos de vigorexia, frequentemente a gente precisa de auxílio ou de educador físico ou de fisioterapeuta também. Muito importante esse recado do doutor, e importante também que você fique ligado aqui no Humanamente, tá? Para tratar desses outros assuntos. Você pode mandar aqui para mim, para o doutor Daniel, sugestões, né, de assuntos que você quer ver por aqui. E lembrando sempre que o Humanamente está em outras plataformas. Estamos no YouTube, estamos em podcast, você ouve aqui na rádio todos os finais de semana e ao longo das semanas com as colunas do Humanamente com o doutor Daniel. Mais um para conta, doutor. Foi legal, hein? É isso aí, muito bom. Valeu, Edu. Grande papo. Até uma próxima, que certamente o Eduardo voltará aqui ao Humanamente. Te aguardamos. Eu que agradeço, foi um prazer.
É isso. O programa Humanamente é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. E semana que vem estamos de volta.